E a pergunta 43 diz: o que é requerido no primeiro mandamento? Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o que é requerido no primeiro mandamento? O primeiro mandamento requer de nós que saibamos e reconheçamos que Deus é o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e que o adoremos e o glorifiquemos em conformidade com isso. Não é? Os textos a gente já vai ler, mas só para falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, vou ler os textos ainda, depois eu falo o que eu quero falar. Então, a pergunta é: o que é requerido no primeiro mandamento? O primeiro mandamento requer de nós que saibamos e reconheçamos que Deus é o único Deus verdadeiro, não existe outro Deus além do nosso Deus, e que o adoremos e o glorifiquemos em conformidade com isso. 1 Crônicas 28, 9. Leiamos o que diz a palavra de Deus. 1 Crônicas 28, 9. O texto vai falar assim: o primeiro mandamento requer de nós que saibamos e reconheçamos que Deus é o único Deus verdadeiro e nosso Deus. Então, 1 Crônicas 28, 9, diz assim: é um conselho de Davi a Salomão. Quando Salomão assume o reino, Davi ainda está vivo, e ele diz o seguinte para o seu filho: e tu, meu filho Salomão, conhece, Deus tem que ser conhecido, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções da mente. Se o buscares, tu o encontrarás, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Em outras palavras, não conhecer a Deus é ser rejeitado por Deus, porque não conhece o Deus que salva. E Deus quer que o adoremos e o glorifiquemos em conformidade com esse conhecimento que a palavra de Deus nos dá a respeito dele. Deuteronômio, capítulo 26, vejam só esse texto. Está indicado o versículo 17, mas eu vou ler do 16 ao 19. Deuteronômio, capítulo 26. Eu vou ler os versículos do 16 ao 19. E na aliança que Deus faz, ela existe também uma bilateralidade, não é? Deus ordena e o povo responde. Vejam só. Deuteronômio 26, do 16 ao 19, diz assim a palavra de Deus: hoje o Senhor teu Deus te manda. Veja que Deus não pede. Às vezes a gente fala: Deus pede que você cumpra a sua vontade. Deus não pede, Deus manda. Hoje o Senhor teu Deus te manda observar esses estatutos e preceitos. Portanto, tu os guardarás, e os verbos estão todos no imperativo. Tu os guardarás e a eles obedecerás de todo o coração e de toda a alma. Não é só observar, observar de todo o coração, de toda a alma. Versículo 17. Hoje declaraste ao Senhor que Ele será teu Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus preceitos e darás ouvidos à sua voz. Hoje o Senhor te declarou que serás seu povo particular, como te disse, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra, fama e glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, conforme Ele disse. Obedecer aos mandamentos de Deus só traz lucro. Ninguém nunca teve prejuízo por cumprir os mandamentos de Deus. À medida que nós conhecemos a Deus e guardamos os seus mandamentos, nós somos muito abençoados. Na verdade, guardar os mandamentos de Deus não é peso nenhum, é uma bênção. O nosso peso está nos pecados que nós temos. Isso é realmente um grande fardo. E a gente não quer deixar esse fardo e seguir na liberdade da lei de Deus para ser feliz. Mateus, capítulo 4, versículo 10.
Deus quer que o adoremos em conformidade com o conhecimento que Ele fornece ao seu povo. São palavras de Jesus a Satanás, né? Quatro, 10. Quando Satanás, tentando Jesus, finalmente disse para ele: eu te darei todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Que bicho folgado. Então Jesus lhe ordenou. Pensa que pode, né? Não pode. Quem imagina que Satanás é uma força paralela à força de Deus, está completamente enganado. Né? Hoje nós encontramos muito isso nesses cultos esquisitos que temos por aí, onde Satanás, né, é o cara, né? Ele tem que ser expulso, ele tem que ser entrevistado. Nesses cultos, se Satanás não aparecer, não importa o que Deus fez. Né? Aí ele fala: me adora prostrado. Prostrado. Você sabe que Satanás sabe quem é Jesus. Ele quer Deus prostrado aos seus pés. Se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, e mais ninguém, prestarás culto.